Amém. Glória a Deus. Quão bom e quão maravilhoso é louvar ao Senhor. Divisão para as crianças, 5 a 12. 5 a 12 anos. Vamos continuar o nosso estudo de Romanos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar mais um passo no capítulo 15 de Romanos, que por ser um pouco mais extenso, nós vamos dividir em algumas partes. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 15, do verso 14 até o verso 21. Glória a Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Pai querido, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de podermos ler a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de podermos estar aqui, Senhor, te cultuando, te adorando, louvando, engrandecendo, aprendendo de Ti. Pai Santo e Pai amado, eu oro, ó Pai, neste momento por todos aqueles que não podem, ó Pai, estar aqui como nós agora. Por todos aqueles servos teus que estão pelo mundo a falar do teu nome, a falar do teu evangelho, a correr perigos, a correr riscos, mas sem esmorecer. Pai Santo e Pai amado, concede a cada missionário teu a força, a diligência, concede a cada sacerdote, a cada ministro da tua palavra, a força necessária para continuar em frente, e nos dá, Senhor, nos concede a fé e a coragem para irmos, ó Pai, adiante, até o fim, no Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.
Tem um motivo pelo qual eu quis hoje orar pelas pessoas que estão no mundo, pelos missionários. Há tanta gente espalhada pelo mundo pregando o evangelho em lugares em que eventos como esse podem resultar em morte. Nessa passagem, Paulo, ele faz menção a algo, a sua missão e ao seu ministério como sacerdote. Nós vamos discorrer versículo por versículo e aprender o que isso, essa menção de Paulo, esta lembrança de Paulo, tem a trazer como mensagem para nós nos dias de hoje. Nós vamos discorrer versículo a versículo e começamos com algumas palavras que já me chamaram a atenção. Amo o significado de palavras. Elas me ajudam a entender o que Cristo quer de mim. Vamos começar no verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. É interessante que nos versículos anteriores, Paulo está lá dando uma bela de uma bronca, não é? Falando sobre ídolos, falando sobre alimentos, ensinando, admoestando, exortando, e de repente ele muda o versículo. Olha, eu falei tudo isso, mas eu estou certo de que vocês são possuídos de toda bondade, fruto do Espírito, cheios de todo o conhecimento, sabem do que eu estou falando, aptos para vos admoestardes. Paulo dá uma espécie de voto de confiança. Eu chamo de pomada depois da palmada. A necessidade de quando nós ensinamos, de quando nós chamamos a atenção, nós sabemos que para chamar a atenção em amor, tal qual os nossos filhos, a gente dá a bronca e depois chama para conversar, chama para abraçar, chama para abençoar. Porque a intenção da bronca na realidade é crescimento. E a razão que nos leva a chamar a atenção é amor. Mas a palavra que me chamou a atenção foi aptos. Aptos para vos admoestardes. Nos versículos anteriores a gente viu toda aquela série de broncas, mas aqui não. O significado dessa palavra no original é dinamai. Dinamai no grego, que é um derivado da palavra dínamos, que nós encontramos, sabe onde? Em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Cristo diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Essa palavra, poder, no original, dínamos, força ou razão pela qual você se movimenta. Dinamai, derivada de dimos, de Atos 1 e 8, tem diversas traduções, mas dentre elas a que me chamou mais atenção foi suficientemente pronto e forte e poderoso. A tradução original da palavra dinamai é tenho dínamos, tenho poder, tenho força, tenho o que precisa para realizar algo, realizar algum trabalho. Isso me leva a entender que Atos capítulo 1, o poder assim recebido, diziam respeito também aos dons do Espírito Santo. Esses poderes, esse poder
que nós recebemos foi a capacidade para ir, para testemunhar. Então, Paulo está aqui dizendo que os romanos, a quem ele estava pregando, estavam aptos, cheios de bondade e de conhecimento, devidamente capacitados para admoestar. Significado de admoestar: conduzir, levar, colocar do lado. Em uma palavra bem simples, Paulo exortava e afirmava que todos eles estavam prontos para pregar uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para falar de Cristo uns aos outros. Então, eu posso afirmar diante disso, com certeza, sem sombra de dúvida, que é essa a intenção de Paulo. E é essa também a nossa intenção. Dizer que todos nós estamos prontos. Prontos. Já temos o conhecimento, já somos, para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso, imersos no Espírito Santo, batizados no seu Espírito. Para quê? Para admoestarmos uns aos outros, para ensinarmos uns aos outros. Mas agora, calma, esse uns aos outros, será que Paulo está querendo afirmar que é apenas ali, naquele pequeno grupo? Ou traduzindo para o nosso tempo atual, será só dentro da igreja? Eu percebo que às vezes a gente tem um certo receio de falar do Evangelho. Um certo receio. Às vezes por achar que não está preparado, ou achar que não sabe, ou não tem conhecimento, não sei. Mas há uma resistência em ter essa certeza de que nós podemos fazer. Paulo, depois de tudo que ele havia falado, ele queria explicar, nessa primeira parte, que todos podiam falar de Cristo, todos podiam pregar o Evangelho, todos podiam conduzir e todos podiam ensinar. Mas não tem razão para ele falar isso, de conduzir, de ensinar, de admoestar, se o mesmo fosse só entre aqueles que já conheciam. Não tem razão, não haveria isso. Se dínamos quer dizer poder e força para testemunhar, capacidade para levar a palavra, dinamai, forte e poderoso, tem a mesma função. Estamos aptos. Eu chamo de uma chamada de atenção, a gente voltar a ter uma coisinha simples. Fé. Certeza sem sombra de dúvida de que eu posso. Certeza sem sombra de dúvidas de que é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem faz a obra, mas sou eu que falo. Mas sou eu que vou ensinar. É através da minha boca que eles precisam ouvir. Não só aqui, mas em todos os lugares que nós pudermos. Não temos sequer uma razão para duvidar disso. Estamos prontos. Verso 15. Entretanto,
vos escrevi em parte mais ousadamente. Ele faz menção àquilo que ele havia falado anteriormente. Como para vos trazer isto de novo à memória. Me leva a entender algo. Admoestar também é trazer de volta à memória aquilo que nós precisamos aprender. Se fosse dessa forma, eu leria a palavra de Deus, aprenderia da Bíblia, teria terminado a minha leitura e não teria mais por que ler. Por que eu vou continuar lendo todo dia até o fim da minha vida? Se eu já li ela toda. Já li ela toda 2, 3, 4 vezes, já estou craque nela. E o interessante é que toda vez que a gente pega a palavra tem algo novo a ser aprendido. Sempre que nós nos debruçamos aos pés do Senhor através da sua palavra, Ele tem algo novo a nos dizer. Como se a mesma fosse uma fonte inesgotável. Ou como o próprio Cristo disse, uma fonte de água viva, a jorrar pela eternidade. Como para vos trazer isso de novo à memória? Por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Pergunta, que graça? Graça que também remete à palavra bênção. Verso 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, os gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Graça, bênção, o privilégio de que Paulo fala, é o privilégio de ser ministro. A palavra aqui usada para ministro, ela também é usada para tem dois significados. Como alguém que tem obrigatoriedade de realizar um trabalho, um funcionário ou um soldado que tem a obrigação de obedecer, de fazer, conforme o seu comandante lhe ordena. Ou ainda, que eu particularmente acho que nem difere, sacerdote. Sacerdócio não é nada mais do que um serviço tal qual o de um soldado. Soldado não questiona seu comandante. Soldado não pergunta por que eu tenho que fazer. Soldado não pergunta, ele simplesmente obedece. Me leva a pensar em uma coisa também. Quantas dificuldades nós temos visto o povo de Deus colocando para cumprir um mandamento tão simples que nos foi dado? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sejamos ministros. Levem. Vão. Quantas dificuldades nós temos colocado, a gente vê hoje, para levar o evangelho. Principalmente, se for a toda criatura. O contexto aqui de Paulo era bem simples. Ele estava escrevendo uma carta aos romanos, falando sobre usos, sobre costumes, entre judeus e não judeus. E dentro desse contexto, ele afirma que a oferta deles seja aceitável. O dilema aqui em questão nada mais é, a partir daquele momento, gentil ou não, estávamos todos em igual patamar sobre o jugo de Jesus Cristo, sobre a graça. E todos, gentios ou não, com a mesma missão.
Eu creio que Paulo falou tanto na questão de levar, de trazer de volta a memória de que ele mesmo é ministro do Evangelho e ainda exorta a admoestar, a ensinar, a conduzir. Para que todos entendam de uma vez por todas que não é uma missão de um pequeno grupo, mas tal qual o amor é um dom universal, pregar o Evangelho é um mandamento universal. Levar o Evangelho é um mandamento que deve ser cumprido por todos. É uma obrigação, é uma ordem do comandante a nós, seus soldados. Aí eu vou perguntar a Deus, o quê? Para onde? Para quem? Depende de como for, quais são as condições e o lugar, será que é perigoso? Gente, a pessoa, me disseram que ela é brava. E se eu apanhar? Se me botarem para fora? Se não me aceitarem? Por que eu lembrei dos missionários? Por que eu lembrei desses ministros do Evangelho? Porque existem situações de perigo, e em situações de perigo, estes permanecem firmes até o fim. Soldados obedientes. O soldado de vanguarda era aquele que naquela época tinha essa noção de guerra. Era um exército na frente do outro, ambos se combinavam e frente a frente, encarando um ao outro, entravam em batalha. E sabe para que se via a infantaria da vanguarda? Eram como os peões do jogo de xadrez. Em geral, eram os primeiros que iam morrer. Mas mesmo assim, eles iam à frente. É muito interessante quando a gente fala que estamos aptos a pregar, é muito interessante quando nós falamos que podemos ir. Paulo lembra do seu ministério e me veio uma pergunta que eu tive dando uma olhada, as pessoas me procuraram para dizer o seguinte, pois Paulo dizia dele mesmo, verso 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Aí veio um irmão e pergunta, mas, pastor, então é lícito se gloriar? Eu vou fazer uma pergunta, quem quer se gloriar igual Paulo? Paulo se gloriava de estar na prisão, apanhando em nome de Jesus Cristo. Paulo se gloriava de ser apedrejado em nome de Jesus Cristo. Paulo se gloriava de pregar o Evangelho onde ninguém tinha coragem de ir, mesmo correndo risco de morte. É dessa glória que ele está falando aí, ó. É disso que ele está dizendo que se gloria. É disso que ele está dizendo que se alegra. Se regozija. De poder levar, de poder falar. Interessante que Paulo fala de bênção, né? Dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa perseguição, Paulo chama a ministração do Evangelho de bênção. Eu quero fazer mais outra pergunta. Se Paulo, dentro de toda essa perseguição, se ainda hoje existem muitos Paulos por aí espalhados, pela África, por países onde o Evangelho nem pode chegar, pela China.
há muitos outros Paulos, levando o evangelho aonde ninguém quer mais ir. E aí, nós, aqui, gozamos de quê? Liberdade. Podemos falar de Cristo a qualquer hora e em qualquer lugar. E ninguém pode nos impedir. Nunca vamos ser presos por isso. Nunca seremos perseguidos, exceto por aqueles que descreem. Mas mesmo perseguidos, ainda podemos continuar pregando. E a pergunta é a mensagem que Paulo quer dar para nós. Se estamos aptos, se já podemos ir, o que estamos esperando? Se já estamos aptos, se já podemos ir, para quantas pessoas da nossa convivência nós já falamos de Jesus Cristo? Para quantas pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na fila do supermercado, nós já falamos de Cristo? Importa que o evangelho seja levado a todos. E nós temos o privilégio da missão de sermos os ministros desse evangelho. E ainda para sermos ministros do evangelho, e nós falamos de capacidade, de poder, será que eu posso, será que eu não posso? Eu quero deixar bem, vamos lá em Marcos capítulo 16 de novo. Marcos capítulo 16, verso 15. Para você que afirma e diz sim, eu aceito, eu vou ser ministro. Para você que aceita e diz eu vou, ele tem algo. Para tu não ter medo. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sejamos ministros. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar todos os pastores. Não é não? É todos os missionários, pessoal. Não é não, pessoal? Acompanhar a quem? A todos os que creem. Pergunta, quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você está pronto, está apto, e sabe o que Deus te deu de recompensa? Olha só, isso aqui não é dom que cessou, isso não existe não. Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Somos nós que fraquejamos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você sabe por que a menção a cada uma dessas coisas? Se beberem coisa mortífera, se pegarem em serpentes? Tem uma igreja que eu já vi, que teve até um pastor que acabou morrendo nessa brincadeira, que ele levou esse versículo ao pé da letra e ele dançava na frente do púlpito com uma serpente venenosa na mão. Aí ele achava que, como o versículo dizia que ele pegaria numa serpente, então ele começou a dar um beijo numa serpente, e a serpente decidiu devolver o beijo. Acabou que ele foi para a glória. Sabe por que Paulo usava essas partes? Ou melhor, Marcos deixou esse aviso, porque eram os perigos que se corria na época. Ao andar em desertos, ao andar em viagens, corriam riscos de ser picados por serpentes. Dentro das perseguições, corriam risco de procurarem envenená-los, pois tentavam matá-los. Por isso que era falado dessa forma. Trazendo para nós hoje, são os perigos que nós corremos hoje.
Independente dos perigos, independente das situações, independente das dificuldades e até mesmo de nossas dúvidas. A certeza que é o Espírito Santo de Deus, que através de ti leva o Evangelho ao mundo, faz com que você não precise duvidar. E faça. Não precisa ter medo de orar. Não precisa ter medo de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Pois estamos aptos. Verso 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Particularmente eu creio que Paulo falava dessa forma, de não anunciar sinais que não fossem realizados por ele mesmo, porque em suas viagens, pregando entre os gentios, entre povos difíceis, havia necessidade de comprovar. O Evangelho então era novidade. E para que não houvesse dúvida, ele apenas dava testemunho de si mesmo. Das coisas que, por ele, através do Espírito Santo de Deus, haviam sido realizadas, sinais e prodígios. Sabe qual é o sinal e prodígio que eu vejo hoje? Hoje, alguém está pregando aqui sobre uma situação particular que aconteceu consigo mesmo, e alguém lá sente no Espírito Santo o desejo e levanta a mão e diz: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. O maior milagre hoje nós temos para ver é uma alma que se arrepende. Para uma alma se arrepender, eu preciso pregar. Para uma alma se arrepender, se eu tiver que orar sobre o enfermo, eu vou orar. Vou ter fé que o mesmo será curado. Podemos fazer. Deus nunca mudou. Somos nós que mudamos. Vale até hoje aquilo que Cristo disse: se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a um monte, passa de um canto para outro, ele iria. Quer uma verdade? Nenhum de nós, eu me incluo, temos fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor semente que existe. Essa pregação, ela é para todos. Todos sem exceção. Precisamos, povo de Deus, clamar ao Senhor por mais fé. Precisamos clamar ao Senhor. Mas agora cuidado. Porque quando clamamos ao Senhor por fé, ela não é injetada na nossa cabeça como uma injeção. Não é assim que funciona. Sabe como funciona? Deus vai te dar situações em que tu precise usar da tua fé, para que ela cresça, para que nós possamos exercitá-la.
Então, ao pedir a Deus por mais fé, eu não posso ter medo daquilo que Deus me dará para que a minha fé aumente. Eu não posso ter medo daquilo que Deus vai pôr à minha frente, para que eu deixe de duvidar dele. Sabe de uma coisa? Todos nós iríamos nos surpreender. Todos nós iríamos nos surpreender se deixássemos de ser medrosos. Se deixássemos de ter medo de orar, de saber que alguém está doente e não termos coragem de crer que se pusermos a mão sobre eles, eles serão curados. Eu quero de Deus alcançar essa fé. Eu quero de Deus alcançar isso. Mas eu sei, e vi isso nesse momento, nesse estudo, de que até eu preciso deixar de ser medroso. Eu queria que essa igreja saísse realmente. Tantas vezes nós já pedimos isso. Tantas vezes nós já falamos sobre isso. Mas eu sei que na hora H, dá aquele frio na barriga, aquele receio que vem à tona por causa de prudência, de boa educação, conveniência, e nos manda deixar para depois, e para depois, e para depois. E quanto mais vemos as pessoas se afogando em seus pecados, e quanto mais vemos o mundo se afogando em tudo aquilo que não significa Cristo, aí nós vemos para a igreja e vamos nos gloriar, tal qual aquele fariseu, de não sermos iguais a eles. Ou não é isso que muitas vezes nós falamos? E no nosso íntimo pensamos, graças a Deus que eu não estou no bar, graças a Deus que eu já não estou mais nas drogas. É uma triste verdade. Precisamos nos parecer mais com Cristo. Precisamos aceitar, para a honra e glória do seu nome, todas e quaisquer provações e situações de dificuldade ou não, para que tenhamos mais fé. Mais fé. Deus não mudou, não. No verso 20 fala, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Sabe o que isso está me dizendo? É justamente para aquele que eu não tenho coragem de pregar no meu trabalho, ou em qualquer situação de minha convivência. É para aquele mesmo, o mais difícil, que eu tenho que ir. É para esse que a prudência me diz, não fale, senão você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir, ou pode acontecer com você aquilo que você não quer que aconteça. Para esse mesmo é que eu tenho que falar.
a não construir aonde já foi construído, para sermos realmente ministros, tal qual Paulo, que ainda diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual dúvida há se devemos ou não seguir o seu exemplo? Ele sabe do seu ministério. Nós sabemos do nosso. Para a gente encerrar, eu quero abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4 de Timóteo, Paulo vai dar alguns conselhos ao seu discípulo. E veremos se o mesmo conselho também serve para nós. Segundo Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Sabe o que ele está dizendo? Ei, eu te chamo a atenção, vem cá, olha para mim. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, com a paciência do bom professor que ensina, pois haverá tempo. E será que esse tempo não já chegou? Em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E quem já não ouviu a frase: eu estou em determinada igreja porque lá eu me sinto bem, porque lá eu sou bem tratado, porque lá eu sou bem recebido. E no momento que eu for chamado a atenção, ou chamado à disciplina, eu saio. Como Deus vai me abençoar com situações em que eu aumente a minha fé? Se eu quero é me sentir confortável. Se eu não quero ser incomodado. E se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. Tu, porém, por nós, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Fazendo isso, suportando as aflições, sendo sóbrio, nós vamos fazer o trabalho de um evangelista. Aquele que dá a boa notícia. Cumpre cabalmente o teu ministério. Nosso ministério foi aquele que nós lemos lá em Marcos capítulo 16. Esse é o nosso ministério, que para a honra e glória do Senhor, ministros do Evangelho, nós temos que cumprir cabalmente. Cabalmente quer dizer sem deixar faltar nada. Não é que nem na escola que se vai para recuperação. Não, é média 10 mesmo, 100%. Cumpre cabalmente. Vamos fazer. A palavra de Deus diz que nós já estamos aptos. Cristo Jesus nos prometeu que vai nos ajudar e nos capacitar. O Espírito Santo que intercede por nós, nos ensina até a orar.
E agora? O que falta? E agora? O que falta? Uma vez foi falado aqui que fé produz um fruto chamado coragem. E o contrário da fé, que é a dúvida, produz outro fruto chamado medo. Diversas vezes pregando essa palavra, eu me achei com fé e corajoso. Vendo isso, eu descobri que por diversas vezes eu tenho dúvida e ainda tenho medo. Oremos, pois, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que não tenhamos mais medo, para que esse galpão, para a honra e glória do Senhor, até aquela galeria, se encha de pessoas que nós vamos trazer. Se encham de pessoas para quem nós vamos pregar, convidar, insistir. Independente de quem, independente de onde, para a honra e glória daquele que nos regimentou. Hoje eu sempre digo que Deus nos abençoe. Eu quero dizer sim, que Deus abençoe a todos nós, sacerdotes do Rei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus os abençoe.